Olá, nessa aula nós vamos falar sobre alimentação e exercícios físicos. Vamos tentar entender como funciona a alimentação antes, durante e após o exercício físico e tentar entender como funcionam alguns alimentos ideais para esses exercícios. Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte: cada pessoa tem uma necessidade. Então, isso vai variar de acordo com a disponibilidade alimentar, né? Ou seja, o que ele tem em casa que pode ser consumido, a economia, então o acesso que a pessoa tem à comida, como ela vai comprar isso. Tem gente que não tem condições financeiras de comprar uma quantidade exata ou certos tipos de alimentos por serem mais caros. Nas crenças, então, tem religiões que não permitem comer certos tipos de alimentos, isso também tem que ser levado em consideração. E os significados que cada pessoa dá ao alimento, em que certos alimentos, por serem terem muita fonte de energia, algumas pessoas simplesmente não comem, né? É o caso da gordura. As pessoas cortam a gordura da sua alimentação, mas na verdade a gordura, claro, em quantidade pequena, né, ideal, ela é necessária para poder ter um bom funcionamento do seu organismo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na alimentação é não dividir em pequenas quantidades, né, as refeições durante o dia. Então tem gente que toma café, almoça e janta e vai dormir. Ou seja, são 3 refeições e você tem uma alta concentração de energia em pequenos pontos do dia, né? Isso faz com que seu organismo comece a armazenar energia porque ele nunca sabe quando vai ter energia de novo. Então, o ideal é dividir em 6 porções. Então, você tem o de jejum, que é o café da manhã, aí tem o pré-almoço, aí tem o almoço, aí tem o lanche da tarde, vai ter a janta e vai ter a ceia, né? Mas sempre em pequenas quantidades. Então, tudo aquilo que você comeria no café da manhã, no almoço, na janta, você vai dividir isso em 6 porções, tá? Sempre com baixo teor calórico, né? Tentando ficar ali na margem de 2.000 quilocalorias, ou se quiser emagrecer tem que ser menos. Temos que entender que a refeição mais importante é o café da manhã, né, porque é a primeira refeição do dia. Geralmente as pessoas dormem entre 8 e 10 horas, né, então é um período que você fica em jejum, você não come nada, então você tem que repor toda a energia que você gastou naquele momento e repor as vitaminas que estão em falta. Então o café da manhã ela tem que ser equilibrada, e se você for um atleta, né, você tem que ter um tempo entre o café da manhã e o exercício físico que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a refeição pré-exercício ela é indicada a ser de manhã. Por quê? Porque como a gente passou um período sem se alimentar, você entra num quadro de hipoglicemia, claro que não de forma extrema. Mas se você fizer exercício sem se alimentar, então você vai entrar num quadro de hipoglicemia extrema e você pode ter náusea, pode até desmaiar, dependendo da intensidade do treino. O horário de exercício físico, o ideal é que seja de manhã, né? Ou no final da tarde, ou à noite. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem alguns horários que o pico de calor está muito alto, né? Então a gente tem dia que faz 30, tem dia que faz 35 graus, já chegamos até 40 graus. E você tem os horários entre 10 da manhã e 4 da tarde, que faz com que esse pico, né, fique muito forte. Então o ideal é que você faça de manhã o exercício físico, ou de tardezinha, ou à noite, para poder evitar, né, o calor. Então o ideal de horário de treino é entre 6 e 9 da manhã. E ter um período de descanso de 8 a 10 horas. Aqui agora eu vou falar algumas coisas que a gente geralmente faz, né, que são más condutas, mas a gente faz por diversos fatores, né? Pode ser uma crença ruim, né, sobre a alimentação, pode ser uma alimentação passada por um treinador, né, que às vezes não tem conhecimento da alimentação, então pode ter muitos fatores e eis aqui algumas más condutas. Então, praticar exercício físico em jejum, né? Tem gente que simplesmente não gosta de ter nada no estômago quando está fazendo exercício físico, e é comum isso. Você pode se sentir mal, pode se sentir pesado e ter que parar. Por quê? Porque enquanto você está fazendo exercício físico, se você tiver muita comida no estômago, toda a sua concentração sanguínea ele vai para o estômago para poder fazer com que ele trabalhe, para poder digerir. Então,
a concentração sanguínea que poderia estar sendo usada na sua musculatura está sendo dividida com o seu aparelho digestório. Usar meios não científicos como meio de obter informações, né? Então você pode entrar no Google aí, você vai ver vários sites e cada um falando uma coisa diferente sobre o mesmo alimento, né? Isso porque são fontes que não buscam informação e cada pessoa vai ver um site diferente e vai ter uma informação diferente. Então, sempre buscar a informação corretamente. Não analisar as indicações do treinador. Então, tem treinadores que tinham uma alimentação quando era jovem, quando era atleta, né? E ele simplesmente vai reproduzir aquilo que ele fazia antigamente. Só que a ciência ela evolui, as coisas mudam, né? A gente tem mais informações, então a gente tem que sempre buscar analisar se aquelas informações passadas pelos treinadores estão corretas. Maus hábitos alimentares, então comer muita gordura, né? Alimentos como batata frita, salgadinhos, tudo isso tem um teor de gordura e baixa quantidade de vitaminas. E a escolha inadequada por falta de conhecimento, né, dos alimentos. Às vezes você está comendo uma fruta antes do treino que na verdade ele está te atrapalhando a fazer aquele tipo de exercício, né? Tem alimentos que são muito calóricos, tem outros que são menos calóricos, tem uns que fazem a digestão mais rápido, tem outros que fazem a digestão mais lenta. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Então qual é a ideia da gente ter uma alimentação ideal para poder treinar? Primeiro, ter uma melhora de performance, né? Então, dependendo do alimento e dependendo do horário, a distância entre a alimentação e o treino, isso vai fazer com que você melhore sua performance, né? Se você for correr, você pode correr uma quantidade maior de distância, né? Ou correr num ritmo mais forte. Se você for um atleta de handebol ou de futsal, você vai ter um pensamento mais rápido, né? E tudo isso vai influenciar na sua performance. Melhora do bem-estar, então você vai se sentir bem, né, comendo no horário certo, comendo a alimentação certa, fazendo exercício na quantidade e no tempo correto. Então tudo isso vai fazer com que você se sinta bem durante o dia, né, e consequentemente vai ter uma vida mais longe. E talvez o mais importante, né, evitar o quadro de hipoglicemia, ou seja, falta de vitaminas, né, e de energia no seu corpo, e a desidratação, né, que para qualquer atleta é muito importante que esteja sempre hidratado para poder ter a função dos organismos no esquema. Então, a gente tem duas recomendações para alimentação pré-treino. Cada um tem a sua variável. Então, o primeiro é, após uma noite de jejum, né, a ingestão de 2,5 gramas a 4 gramas de carboidratos por quilo de peso, de 3 a 4 horas antes do exercício, para melhorar a performance. Então, essa aqui é uma variável, tem uma variável por quê? Porque ninguém, né, não são todas as pessoas que têm disponibilidade de acordar 3, 4 horas antes do exercício para poder se alimentar adequadamente. Isso porque as pessoas trabalham, estudam, né, de manhã, de tarde, de noite. Então, isso vai depender, claro, da sua flexibilização de horário, mas se você é uma pessoa que tem que ir trabalhar 8 da manhã, você não vai conseguir acordar 4, 3 da manhã, né, para poder fazer a alimentação adequada. Então, porque fica muito cansativo. Então, esse tipo de recomendação é adequado para atletas de alto nível, que se dedicam àquele treinamento e tem uma flexibilidade de horário para poder fazer isso. E essa outra recomendação, que talvez seja a mais adequada para as pessoas que têm outros afazeres, é caso o consumo energético aconteça com 60 minutos prévios ao exercício, né, ou seja, uma hora antes de você começar a fazer o exercício, o consumo de carboidratos deverá ser entre 1 e 2 gramas por quilo de peso corporal, o que poderia aprimorar a performance. Então, é só a gente pensar da seguinte maneira: se você consegue acordar mais cedo para poder fazer o exercício, né, ter aquela diferença entre 2, 3, 4 horas, você vai ter uma quantidade maior de carboidrato. Se você só pode acordar uma hora antes, né, só pode se alimentar no máximo uma hora antes do exercício, você vai diminuir a quantidade de carboidratos para você poder ter energia, né, suficiente e também ter o tempo de digestão do alimento. Então é só fazer essa relação. Quanto maior o tempo de distância entre o exercício, maior a quantidade de carboidrato que você pode ingerir. E como eu estava falando da parte digestória,
Aqui agora a gente vai falar sobre as proteínas. Então a proteína é importante para poder fazer a reconstrução muscular. Só que as proteínas elas são de difícil digestão. Então não é adequado que você ingira proteína antes do exercício físico. Por quê? Porque você vai sentir o corpo pesado quando você for fazer exercício. Pode dar ânsia de vômito, né? Você pode sentir náusea, pode sentir tonteira. Ou seja, a proteína é ideal, adequada para pós-treino. Por quê? Porque ela vai te ajudar na reconstrução muscular, ela vai te dar a energia necessária. Então, ela tem uma alta quantidade de energia, mas ela é mais difícil de ser digerida. Então, o ideal antes do treino carboidrato, após o treino proteína. Aí vem a pergunta: pode ser consumido proteína antes do exercício? Pode, mas aí vai ser o mesmo caso do carboidrato. Você só vai poder consumir ele se você tiver um grande espaço entre a alimentação e o treino. A diferença é que, como a proteína é mais pesada, se você tiver um grande espaço entre a refeição e o treino, você pode consumir em pequenas quantidades. Se você só tiver aquele período de 1 hora entre a refeição e o treino, o ideal é que não se coma a proteína. Se você é uma pessoa que tem menos disponibilidade ainda de tempo para poder fazer exercício, então a gente tenta fazer um cálculo entre 30 minutos antes do exercício. E aí você tem que ingerir carboidratos de fácil digestão. E aí a gente pode colocar pão, fruta, suco de fruta, geleias, entre outras coisas. Por quê? Porque são coisas que vão ser absorvidas rapidamente. Então o que eu tenho que observar nos alimentos antes do treino? Índice glicêmico dos alimentos. Quanto mais próximo do exercício, menor deve ser a quantidade ingerida. E atentar-se também à consistência do alimento, líquido ou sólido, pois isso irá mudar o tempo de permanência no estômago. Ou seja, se você está consumindo um alimento que ele é líquido, ele vai ser consumido mais rapidamente pelo seu organismo. Entretanto, você não vai se sentir saciado. Então, o ideal é que você julgue o tempo entre o exercício, né, e a alimentação e veja qual se adequa mais ao tipo de absorção. Então, se você tem um espaço maior de tempo para se alimentar e depois fazer exercício, o ideal é que ele seja mais sólido. Quanto mais próximo do exercício, mais líquido ele deve ser. E durante o treino, como a gente deve proceder para se alimentar? Então, durante o treino, isso aqui é só para exercícios de longa duração, então atletas de alto nível ou atletas que façam mais de 1 hora de exercício, né? Quando a gente fala em atletas de alto nível, são atletas que trabalham com isso, então treinam entre 4 e 5 horas por dia, né? E aqui no Brasil chegam a treinar até mais, então tem que ter uma alimentação ali, né, entre um exercício e outro. Mas quem faz exercício entre 1 hora e 2 horas também dá para fazer esse tipo, claro, em menor quantidade. Então, o ideal na alimentação é a banana. Por quê? Porque a banana ela tem uma quantidade moderada de teor calórico e ela concentra ali carboidrato, fibra, potássio. Então são coisas que são necessárias para poder ter um exercício físico adequado, né? Uma função do organismo adequada para os exercícios. E dependendo do tipo de banana que você comer, ele ainda é fonte de vitamina A e vitamina C. Tá? Então isso aí vale uma pesquisa dos tipos de banana que se adequam mais ao tipo de exercício. Então, para resumir a nossa aula, a gente tem que sempre pensar no tempo entre a refeição e o exercício. Então, quanto mais próximo do exercício, mais líquido tem que ser o alimento, né, e em menor quantidade. Durante o treino, né, se for para treinos de longa duração, ter um consumo ali de alimentos que seja fonte de carboidrato, fibra e potássio. Recomendei a banana, mas tem outros alimentos, né? E após o treino, consumir a proteína e também pensar que a proteína ela pode ser consumida antes do treino, mas se tiver um longo período entre o treino e a refeição, pois ela é de difícil absorção pelo sistema. E para concluir, lembre-se sempre que essa aqui é para pessoas que não têm condições de ir no nutricionista. Se você é uma pessoa que tem condições financeiras de ir no nutricionista, tem acesso a um nutricionista, vá, pois ele vai analisar todas as variáveis que você tem na sua vida, na sua alimentação, o tipo de alimento que você pode comer, o tipo de alimentação que você gosta de fazer, né, o tipo de exercício que você vai fazer, ou seja, ele vai pegar todas as variáveis e vai montar o ideal, os horários que você deve fazer isso, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu.